Olá, tudo bem? Aqui é Geraldo Augusto do Você Tem Acesso. Paz. Seja bem-vindo a mais um vídeo da série Como Crescer Espiritualmente com Princípios na Palavra de Deus. E o livro da vez é a primeira carta aos Tessalonicenses. Vamos lá? Só que antes, vamos orar? Pai Santo, Pai Eterno, eu quero te engrandecer, te louvar pelo privilégio, Pai, de compartilhar esses ensinamentos com essa pessoa que está assistindo agora. Eu te peço, Paizinho, que única e exclusivamente a Ti seja a glória. Pai, eu te peço que nossos corações sejam solos férteis para a semente da Tua palavra, que eu seja ferramenta em Tuas mãos, Senhor, para compartilhar esses ensinamentos, que sejam ensinamentos com aplicação prática, Pai, para gerar vida cotidiana na Tua presença, a aplicabilidade da Tua palavra santa, e que assim, ó Pai, praticando a Tua palavra numa autêntica vida cristã, o Seu nome seja glorificado em nós e através de nós. Pai, tira toda distração, toda inquietação dessa pessoa que está assistindo, esse amado ou essa amada, que Seu nome seja glorificado nessa vida, Pai. Que esses ensinamentos gerem fruto, Pai. Fruto nessa vida. Para que, em nome de Jesus, ela possa usar a primeira carta aos Tessalonicenses como algo instrutivo, algo que direcione também o seu dia a dia. Essa é a minha oração, Paizinho, em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos lá. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, primeira epístola aos Tessalonicenses, querendo só te lembrar de que nós não estamos estudando aqui teologia, certo? Não estamos fazendo um estudo também do contexto histórico, de geografia, de tempo, de uma série de questões que são muito importantes para a correta compreensão das Sagradas Escrituras. Contudo, o intuito dessa série é te mostrar que, simplesmente através de uma leitura e meditação diária, você já consegue encontrar ensinamentos que apenas ao ler você já consegue trazer uma aplicação ao seu cotidiano. Por quê? Para que dessa forma você possa praticar a palavra de Deus de verdade. A Bíblia nos mostra em João 14, versículo 21 e também no 23, de que a maneira de demonstrarmos o nosso amor ao Senhor é guardando as suas palavras. Se nós não estamos guardando e praticando, vivendo a palavra, isso evidencia que o nosso amor pelo Senhor é falho. E se nós não verdadeiramente amamos ao Senhor, porque esse amor é falho, a Bíblia tem um grave alerta para mim e para você. Em 1 Coríntios 16, 22, de que aquele que não ama o Senhor é anátema. Então, se eu não pratico a palavra de Deus, eu não amo ao Senhor e sou maldito. É a palavra de Deus que diz, certo? Então, a única forma de nós conhecermos a Deus, segundo aquilo que Ele quis se revelar a nós, é pela palavra. Então, nessa série você vai aprender verdades que cada livro ensina e as ações para quais somos convocados a aplicar, ok? E esses ensinamentos têm como conteúdo bibliográfico a Bíblia de Estudo Plenitude, certo? Vamos lá. Primeiro, diretrizes para crescer em piedade. Os crentes piedosos vivem por e para Deus, ok? A nossa vida é por Deus e para Deus. Eles procuram honrar e refletir Deus em tudo que pensam, dizem ou fazem.
A piedade vive tranquilamente, é absorvida ao se fazer o bem pelos outros e trabalha produtivamente. A piedade goza de boa reputação entre os infiéis. Piedade é conhecer os mandamentos da Escritura e segui-los, ok? É o que a gente está falando aqui. Primeiro capítulo, versículo 3 de 1 Tessalonicenses. Versículo 2, né? Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Só aqui nós temos papo pra manga, pano pra manga, né? Papo pra manga, mano, pano pra manga, em que você vê a fé de forma operosa, né, numa fé morta, a abnegação do vosso amor, um amor incondicional, entregue, o amor ágape, e uma firmeza de esperança em Cristo Jesus. Sem falar nas orações sem cessar, né? E as orações de Paulo que sem cessar ele recordava dos irmãos em Tessalônica. Então nós precisamos compreender que a vida cristã de sucesso constitui de obra que flui da fé. Lembra? A operosidade da vossa fé. Uma fé que resulta em obras. Trabalho que flui do amor, porque é um amor abnegado, né? E também a tolerância paciente que nasce da esperança viva, né? Então nossa esperança é o retorno de Cristo Jesus, é Jesus Cristo, a esperança da glória. Então é muito importante perseverarmos esperando o Senhor. Então, nós precisamos garantir que a nossa vida seja assim caracterizada. Lembra, Paulo ele elogia os irmãos Tessalônica, dizendo que quando ele orava ao Senhor, ele se orava por eles, né, recordando sempre dessas três características. Então, essas são características que nós temos como modelo, exemplo para a igreja, certo? 1 Tessalonicenses 3, 9 e 10. Pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando noite e dia com máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Então sejamos fiéis ao interceder por outros crentes e outras congregações. Muitas vezes nós temos a tendência de, quando vamos interceder, incluirmos apenas aqueles mais próximos a nós. E se tratando de congregações, nós vamos interceder pelas nossas congregações, certo? Contudo, é importante salientar que nós precisamos orar por aqueles que são de outras congregações, que conheçamos ou não pessoalmente, né, mas que ouvimos falar, que já passamos em frente, ou algum conhecido que congrega lá, mesmo que nós nunca tenhamos estado diante desses irmãos. Então, é muito importante essa intercessão, ok? Aliás, falando disso, eu me lembrei agora de um testemunho que eu acabei de ouvir de um irmão em Cristo, lá na nossa congregação, na igreja em que eu congrego. Ele testemunhou de um livramento que ele teve hoje, ele e a sua família, e ele comentou que alguns dias antes, quase uma semana antes, ele estava conversando com o irmão em Cristo, né, sobre a palavra de Deus, o irmão em Cristo que ele não conhecia, e esse irmão se sentiu, esse irmão que estava ouvindo sobre a palavra de Deus, né, através desse amado que congrega comigo, essa pessoa sentiu-se compelida a interceder por esse irmão e uma outra irmã que estava com ele.
clamando ao Senhor por livramento, né? E quando hoje esse irmão soube de uma certa situação em que Deus deu um livramento maravilhoso para ele. E na hora ele se recordou que cerca de 6 dias antes havia um outro irmão que não congrega conosco, que ele não conhecia, que intercedeu por ele. Então, para ele foi muito claro que aquela intercessão daquele irmão, e o irmão orou especificamente em relação a livramento, muito claro que o Espírito Santo assim dirigiu de que o irmão que não era da mesma congregação intercedesse por ele. Então nós precisamos fazer isso, entendeu? Precisamos ser intercessores, não só da nossa família, não só da nossa parentela, não só pela conversão dos nossos vizinhos, mas por toda a autoridade, por todos aqueles que atuam no funcionalismo público, por aqueles que nos perseguem, por todos. E também por igrejas, congregações, pastores que não são os nossos, certo? É muito importante isso, mantermos essa fidelidade, interceder pelos missionários, tudo isso é muito importante. 1 Tessalonicenses 4:1. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Então, Paulo, ele mostra, né, olha, que bom, né, que vocês façam conforme nós estamos orientando, porém, faz mais, progride, né? Você já está instruído daquilo que deve ser feito em Jesus Cristo. Então nós precisamos viver uma vida a fim de agradar a Deus e não a nós mesmos, viver uma vida tranquila, pacífica e jamais fazer fofocas, ok? 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 11 e 12. E a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso, e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e nada venhais a precisar. Seja diligente em qualquer trabalho que tenha escolhido realizar. Ganhe uma boa reputação com os infiéis, né? Então, teu trabalho é esse? Faça o seu melhor, né? Tá no meio de infiéis, que eles possam enxergar em você o caráter cristão, entendeu? Isso é fundamental. 1 Tessalonicenses 5, 4 a 6. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Que dia? O dia da volta do Senhor. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Conduza sua vida sendo alerta e tendo autocontrole. É muito importante nós andarmos dignamente do Evangelho, como aqueles que foram alcançados pelo Senhor, reconhecem a Cristo Jesus como nosso Salvador e Senhor pessoal eternamente, e nos portarmos dessa maneira, né? Frutificarmos como verdadeiros cristãos. 1 Tessalonicenses 5, 16 a 22. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas e retende o que é bom. Abstende-vos de toda forma de mal. Paulo então está dando uma listinha, né, daquilo que ele já conhecia da verdade da palavra de Deus, ou seja, viva a palavra de Deus, é o que Paulo estava falando para eles ali. Né? Vivam de forma piedosa, pratiquem os mandamentos da Escritura, vivam a palavra de Deus. Ore, não chegue um espírito,
né? Regozijem-se sempre, sejam gratos, não despreze a profecia, se aparte do mal, viva a palavra. É o que Paulo estava. Claro que dentro de cada versículo desse tem ensinamentos profundos, mas só para que você veja que lendo essa listinha, você vai pensar, puxa, a Bíblia em outros textos me manda fazer exatamente isso aqui. Ou seja, viva a palavra de Deus, certo? Segundo, princípios fundamentais para a fé. A pessoa que tem fé ora para que Deus demonstre seu poder na igreja de hoje. A fé é capaz de receber a palavra de Deus através dos seres humanos, acreditando na capacidade de Deus de usar receptores humanos. Infelizmente, hoje muitas pessoas não creem assim. E a fé aguarda ansiosamente pela promessa de que o Senhor aparecerá uma segunda vez para a consumação da salvação. Então, é uma fé que entende que Deus hoje demonstra o seu poder, né, na igreja, uma fé que consegue receber a palavra de Deus comunicada por um semelhante, por um ser humano, por uma pessoa humana, e também é uma fé que aguarda com o coração ardendo a volta do Senhor. 1 Tessalonicenses 1:5. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Então, nós precisamos orar para que a nossa pregação, a pregação do Evangelho, ela seja atendida pelo poder dos sinais, maravilhas e prodígios. Paulo orava, né, desejava isso, falou isso, viveu isso, né? Jesus era assim, Jesus pregava assim, ia de cidade em cidade pregando e realizando curas. Ele enviou os discípulos para isso, né? O envio dos 12, por exemplo. Então nós devemos. Jesus ele era conhecido lá no os discípulos, né? No caminho de Emaús, eles estão falando com o Senhor sem saber que era o Senhor, sem discernir ainda que era o Senhor. E eles falam, não conheceu o profeta que se levantou nesse tempo, poderoso em palavras, em obras, ou seja, não era só a pregação, mas uma pregação que naturalmente ela trazia o poder de sinais, maravilhas e prodígios. Então, a Bíblia fala que os sinais seguirão aos que creem. E se nós cremos no nome do Senhor, se nós cremos no Evangelho da salvação, naturalmente, dentro da vontade de Deus, claro, Ele que é soberano, os sinais acontecerão. Né? Quantas vezes, numa reunião, por exemplo, no culto, o pregador está lá ministrando a palavra e Deus cura, né? Por exemplo, me lembrei agora, Pedro, né? Se não me engano, Pedro, Atos registra isso lá. Pedro estava pregando aos da casa de Cornélio, né? Exatamente. E enquanto ele não tinha nem acabado de pregar, eles foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas. Por quê? Exatamente isso. Uma pregação que é seguida que, vamos dizer assim, que ela tem um endosso dos sinais. Né? Então isso pode acontecer e devemos orar por isso. Imagina você pregando a salvação para alguém e essa pessoa também, por exemplo, o foco é a pregação do Evangelho, é a conversão daquela vida. E de repente o Senhor começa a te direcionar a você, após a pregação, por exemplo, a você interceder por aquela pessoa e aquela pessoa ela estava precisando de uma cura e ela também é curada, né? O foco é a pregação do Evangelho, certo?
mas ao final da pregação ou durante a pregação o Senhor cura essa pessoa. Um exemplo. Então, nós não podemos, em hipótese alguma, descartar isso, né? É claro que viver essas experiências, viver o sobrenatural, viver sinais, maravilhas e prodígios, querer apenas isso está errado, né? Porque isso acaba se tornando o empirismo, né? Você buscar só a experiência, quando na verdade isso é consequência, né? Isso é consequência de que o Espírito está ali, o Espírito Santo. O foco não é esse, porém a pregação do Evangelho pode sim ter essa assinatura dos sinais. Devemos orar por isso, né? Para que testifique nas vidas. 1 Tessalonicenses 2,13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como a palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Então receba a pregação e doutrina como a palavra de Deus. Recuse-se a receber a Escritura com uma simples opinião humana e evite negar sua autoridade ou nulificar sua efetividade para o crescimento em sua vida. Então tem pessoas que não recebem a pregação e o ensino como palavra de Deus, acham que é a opinião do pregador ou do professor, entendem que é uma opinião humana, negam a autoridade, quando não dizem que é uma opinião do pregador, dizem que o que está escrito é opinião humana, não o que Deus falou. E quando não, por mais que entendam, não, realmente foi Deus que inspirou esses homens a escreverem, ok. Mas ela não tem poder sobre a minha vida. Eu não creio que ela vai trazer transformação, crescimento na minha vida. Então não podemos, não podemos. A palavra de Deus ela é poderosa ainda hoje. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Porquanto o Senhor mesmo dá a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus. Estou falando isso contigo aqui, eu tô imaginando, né? Viajando aqui, imaginando a volta do nosso Senhor. Descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Ah, querido, isso precisa estar ardendo no nosso coração. A expectativa, a expectativa pela volta do nosso Senhor, a expectativa de nós nos encontrarmos com Ele nos ares, a expectativa do nosso arrebatamento. Eu falo arrebatamento porque eu creio que nós somos a última geração e que nós seremos arrebatados. Eu não vou nem entrar na questão aqui do antes da tribulação, depois da tribulação. Hoje eu tenho um entendimento, uma interpretação, mas que não importa aqui no que vamos colocar. Porém, precisamos ter a convicção de que a volta do Senhor é muito breve e devemos desejar que seremos arrebatados em nome do Senhor e precisamos para estarmos para sempre com o Senhor. E o interessante é que muitas vezes essa esperança ela tem se perdido no coração de muitos, talvez no teu coração. Talvez as coisas dessa terra estejam te envolvendo de tal maneira em que os seus pés estão aqui e a sua mente também. Quando na verdade nossos pés estão aqui, mas a nossa mente precisa estar nas coisas celestiais. Nossa mente precisa estar na eternidade com o nosso Senhor. E por isso nós precisamos sempre
estar animando as pessoas, né, os irmãos em relação a isso e alertando aqueles que ainda não tiveram um encontro com Jesus Cristo. Nós precisamos estimular frequentemente irmãos e irmãs em Cristo, dando esperança mediante a expectativa da volta de Jesus Cristo. E eu me lembro que no final do ano passado, se eu não me engano, lá eu encontrei diversas pessoas que haviam perdido essa expectativa, né, da volta do Senhor. E o Senhor me conduziu a encontrar essas pessoas e estimulá-las, né, a que elas reavivassem a sua fé. Por isso que é muito importante a esperança, né, fé e esperança na volta do nosso Senhor que está iminente. E é por isso que é muito importante os pregadores anunciarem todo o conselho da palavra de Deus. Como assim? Nós sabemos que a Bíblia tem ensinamentos maravilhosos para nós nos portarmos aqui na Terra, no cuidado da família, no cuidado na educação dos filhos, no casamento, na vida profissional, no relacionamento com vizinhos, numa série de aspectos da vida, até da vida profissional, nos nossos empreendimentos, em muitas e muitas áreas, tá? Contudo, a Bíblia não é isso. A Bíblia é um livro sobre Jesus, né? De Gênesis a Apocalipse. A Bíblia é um instrumento que Deus nos entregou, nos presenteou, que é a sua palavra, né? E Cristo, Jesus Cristo é o Verbo encarnado, ok? Para que ele se revelasse a nós. Então, se nós não conhecemos a palavra, nós não conhecemos a Cristo. Então, a Bíblia, e conhecendo ao Filho, nós conheceremos ao Pai, ok? Se nós guardarmos, vivermos os mandamentos, nós demonstramos que amamos ao Senhor, o Pai nos ama, Cristo nos amará, e o Pai e Ele fazem morada em nós. Então, é fundamental enxergar a palavra de Deus como a revelação de Cristo e a revelação do Pai. Porém, mediante Cristo. Porém, muitas pessoas têm pregado expectativas terrenas. Eu falo porque isso é uma realidade. Infelizmente, tem gente que diz assim: não, aqui na igreja, na nossa liturgia, nós né, não vendemos nada, não ficamos pedindo oferta, nós não temos quase 2 horas de louvor, apresentações e 10 minutos para a palavra. Não, aqui tem 1 hora para a pregação da palavra. Só que a palavra que é pregada é com foco no homem, né? É centrado no homem, no humanismo, ou gerando o materialismo, a ganância, o desejo do bem-estar terreno, quando na verdade deveria produzir fé para a salvação, confrontar os pecados, certo? Pregar a realidade do inferno, da condenação eterna, da morte eterna, mas também pregar a realidade da vida eterna, da salvação. Pregar a realidade, sim, que existem os ardis de Satanás contra a nossa vida, mas também anunciar que nós temos o cuidado de Deus. Anunciar que estamos aqui nessa terra sim e precisamos fazer o nosso melhor aqui, onde o Senhor nos plantou, na família, no trabalho, em todas as áreas. Contudo, a nossa pátria celestial, contudo, nós somos peregrinos aqui, e que devemos colocar a nossa expectativa nas coisas celestiais e desejar morar, viver, estar eternamente com o Senhor. Então,
toda a verdade de Deus não é pregada, infelizmente, o coração. Se você for ver, por exemplo, os programas na TV, ditos cristãos, você tem uma evidência disso. Se você rodar as igrejas, convidado, né, para algum evento, para alguma atividade, você vai ver o terror das pregações. Se você andar na roda de pastores, de pregadores, você vai ouvir a mensagem que eles têm pregado. Então, é uma realidade, uma triste realidade. Não está se pregando toda a verdade de Deus. As pessoas querem ouvir aquilo aquilo que lhe é conveniente. A palavra já nos diz isso, né? Que nos últimos dias terão comichões no ouvido e procurarão pregadores conforme o seu gosto. Então a palavra afirma isso, e é uma realidade, é o que está acontecendo. Pessoas se alimentam disso no YouTube. No outro dia, ontem mais precisamente, eu assisti a um vídeo e fiz questão de assistir até o final de um irmão renomado, um pregador renomado. Não vou dizer a função que ele desempenha, o título, né, para não gerar nenhuma expectativa assim, mas que ele em 15 minutos talvez, ele fala algumas verdades na palavra de Deus. Estava como se fosse um ambiente numa sala, né, cercado de irmãos, ele é bem conhecido, e ele estava compartilhando ali algumas coisas, algumas verdades bíblicas, sim, tá? Mas várias coisas sem nenhum fundamento. E eu vendo os comentários e vendo a quantidade de curtidas, interações, compartilhamentos, inclusive alguns amigos compartilharam isso, e as pessoas assim entendendo que aquilo ali era o suprassumo da palavra de Deus, quando na verdade tinha muitas distorções da palavra. E infelizmente tá assim. Então, se isso acontece, não gera nas pessoas a expectativa correta. Por exemplo, as pessoas têm medo de estudar Apocalipse, de ouvir pregações sobre Apocalipse, de ler Apocalipse. Porque pastores, inclusive, pregadores, professores, por quê? Porque eles não conseguem ter a ótica correta. É, as profecias do final dos tempos, por exemplo, as profecias do final dos tempos, elas são para gerar em nós a visão certa desse futuro, de que Jesus voltará para nos buscar, e aqueles que rejeitaram a fé nele, não creram no nome do unigênito de Deus, do Filho unigênito de Deus, eles serão condenados. E por não compreenderem isso dessa forma tão profunda, mas simples do jeito que eu falei, as pessoas não geram a expectativa correta pelo retorno de Cristo. Então, é muito necessário que nós permaneçamos estimulando frequentemente os irmãos e as irmãs em Cristo, dando esperança mediante a expectativa da volta do Senhor Jesus Cristo. Amém? Terceiro, lições para líderes. Aliás, esse último ponto aqui é uma lição para todos, mas para os líderes é uma obrigação, tá? Precisamos pregar sobre isso, ensinar sobre isso. E isso falta muito, está faltando muito nos púlpitos. Embora os líderes espirituais justos falem confiantemente a verdade de Deus, eles o fazem com cuidado. É muito interessante, essa semana nós estávamos conversando com alguns irmãos lá na igreja sobre isso, né? Você falar a verdade de Deus e alertar as pessoas do engano em que elas estão envolvidas. E aí surgiu a questão de ter o cuidado, a maneira de pontuar essa verdade, porque às vezes a gente fala a verdade querendo nos posicionar de que forma nós somos os corretos e os outros estão errados,
seguindo esses ensinamentos. Ainda que de fato estejam equivocados, nós precisamos alertá-los em amor, né? É, alertar em amor não é necessariamente falar mansamente, ok? Às vezes é necessário ser enérgico, sim, ser firme, mas uma coisa é ser firme, outra coisa é ser grosseiro. Uma coisa é ser enérgico, outra coisa é ser desrespeitoso. Uma outra coisa é a tua expressão, enquanto você fala, demonstrar essa firmeza que a verdade exige de nós. Porém, que o alerta, né, pela verdade exige de nós. Porém, isso não quer dizer que você tem que transtornar o seu rosto como se você tivesse possuído de raiva, como às vezes algumas pessoas fazem, né? Você não precisa levantar dedo em riste à face da outra pessoa. E muitas vezes, muitos têm feito isso e ao invés da mensagem de alerta, de exortação, ainda que firme, que muitas vezes é necessário ser compartilhada de forma firme, ao invés de aproximar e levar as pessoas ao entendimento, repele as pessoas de ouvirem aquilo que você está alertando, entendeu? Eles não se deixam levar por bajulação ou louvor da humanidade, né? Então não vai deixar de falar a verdade porque é bajulado ou elogiado pelo outro, e apenas procura fazer a vontade de Deus, apenas procura um louvor de Deus. Então são trabalhadores diligentes que nunca tiram vantagem daqueles que eles servem. Tem alguns que não pregam a verdade porque querem continuar se servindo, né, da lã, da ovelha. Essa aqui é a realidade. 1 Tessalonicenses 2, 5 a 6. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto a testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Líderes procurem agradar a Deus em vez de servir aos humanos. Nunca sejam bajuladores, pelo contrário, falem a verdade diretamente. 1 Tessalonicenses 2, 7 e 8. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida, por isso que vos tornastes muito amados de nós. Líderes, pratique a bondade em seu ministério, né? Precisamos nos entregar realmente, né? Líderes, pratiquem a bondade em seu ministério. Amém? É muito importante isso. 1 Tessalonicenses 2:9. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia labutamos para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Líderes, compreendam que esse ministério significa trabalho árduo e longas horas. Tem irmãos que acham que o ministério pastoral, por exemplo, não é trabalho, né? Quando na verdade é. É assim, quando o líder, o pastor, ele se dedica compreendendo isso, né? Alguns irmãos não compreenderem é uma coisa. Agora, se o líder não compreender isso, que o ministério não é um trabalho árduo, que não tem que se dedicar, que não tem que ter dedicação e disponibilidade, empenho, diligência, aprimoramento, capacitação, né? Entrega. Então, fica muito difícil, né? Não pode ser assim. Quarto, princípios para a pureza moral. A igreja deve sustentar seu compromisso bíblico com a pureza sexual. O comportamento mundano que causa comportamento sexual imoral rejeita a Deus e seus costumes. O comportamento, o que acontece? É interessante falar isso aqui, até por questão da imoralidade
na pornografia, por exemplo. Eu, por muitos anos, eu fui escravo de pornografia. E quando que as coisas mudaram efetivamente para mim? Quando eu decididamente deixei de colocar meus olhos diante da pornografia e passei a encher a minha mente das coisas de Deus, pensando nas coisas do alto, na palavra, me entregando mais a minha mente, o meu exercício mental, a minha atenção para as coisas celestiais. Por quê? Existe algo que em Romanos 12:2 ele fala muito sobre isso, fala sobre que nós não devemos tomar a forma do mundo, e o contexto é de nós nos apresentarmos com o corpo santo diante de Deus, né? E aí no versículo 2 fala especificamente de que nós não devemos nos conformar com o mundo, assumir o formato, né? Não tem a forma do bolo, que coloca ali a massa e leva ao forno para assar? O bolo assume o formato da forma. Então nós não devemos nos conformar, assumir a forma do mundo, o comportamento mundano. Porém, deveríamos fazer o quê? Nos transformar de que maneira? Pela renovação da nossa mente, do nosso entendimento. Com qual objetivo? Com o objetivo de experimentarmos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, o que acontece? Quando que eu me transformo, não assumindo o formato do mundo? Quando os meus pensamentos naquilo que é a impureza, e aqui eu estou falando especificamente do comportamento da pornografia, tá? Quando eu renovo a minha mente com a palavra de Deus, eu estou vivendo esse princípio. Quando eu penso em tudo que é bom, tudo que é lícito, tudo que tem boa fama, alguma virtude há, que isso povoe meu pensamento, eu estou vivendo isso. O que acontece? Existe tudo aquilo que nós vemos, ouvimos e até o que falamos, porque acabamos por ouvir também, isso gera nas outras pessoas e em nós um sentimento, né? Falando de nós, né? Gera em nós mesmos um sentimento. Então, quando, por exemplo, quando você está com os teus ombros caídos, com o teu olhar para baixo, olhando para baixo, isso acaba gerando em você uma sensação de que você está mal, de que você está para baixo. Quando você respira fundo e você levanta o teu olhar, quando você olha para o céu, chuvoso ou não, ensolarado ou não, mas você, sabe, eleva o teu olhar, por exemplo, isso acaba gerando em você um sentimento bom, de que você está bem. Quando você enche a sua mente dessas coisas malignas, isso gera em você momentaneamente uma sensação boa, mas o que acaba gerando em seguida, depois da prática? Uma sensação muito ruim, que nem sempre é arrependimento não, tá? Ou talvez um pré-arrependimento, né? Mas não um arrependimento completo, porque você não decidiu efetivamente abandonar, né? Não se converteu, não mudou a direção. E aí, quando repetidamente nós somos colocados diante de algumas coisas, das coisas, isso gera em nós, no nosso isso vem para o nosso subconsciente, tá? 5% da mente é aquilo que é consciente e 95% no subconsciente. E tem coisas que nós carregamos desde lá de trás, de muitos anos, por exemplo. E se nós somos rotineiramente
expostos à contaminação, e aí isso passa por televisão, por comerciais de televisão, muitos filmes, novela nem se fala, né? Hum, relacionamento com algumas pessoas que você não deveria. Então, quando nós somos expostos a certas contaminações, lembro que Jesus fala em Mateus, se eu não me engano, de que os nossos olhos são a candeia, né, da alma. Então, se aquilo que eu enxergar for bom, eu vou estar em luz. Se aquilo que eu enxergar for mal, em trevas eu vou estar. Com terríveis trevas, nem com terríveis trevas eu estarei. Então, quando eu coloco os meus olhos naquilo que é treva, que é um pecado, que é sujo, que contamina, isso gera no subconsciente, reforça no subconsciente, cria algo enraizado, ok? E quando eu sou exposto a isso, isso gera em mim um comportamento, uma sensação, um sentimento. E esse sentimento gera um comportamento. Quando esse comportamento ele é repetidamente executado, ele se torna um hábito. Então, quando é que eu quebro esse ciclo maligno? Quando eu passo a mudar aquilo ao que eu sou exposto. Então eu mudo o que eu assisto, o que eu vejo, o que eu leio, o que eu ouço, né? Isso muda em mim o sentimento, que vai mudar em mim o comportamento, vai gerar em mim, se eu repetidamente fizer isso, vai gerar em mim um hábito, e esse novo hábito, ele vai ser um hábito que, pelo contrário, ao invés de ser um comportamento mundano, um hábito mundano, que rejeita Deus e seus costumes, pelo contrário, ele vai passar a glorificar a Deus, entendeu? Então é muito importante entender isso aqui. 1 Tessalonicenses 4, 3 a 6. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Então reconheça que a santificação inclui pureza sexual e autocontrole moral. Nunca engane os outros, isto é, não trapaceie, não defraude os irmãos através de ligações sexuais erradas. Então tem pessoas que da forma como se portam, aquilo que fazem com o outro, levam o outro ao pecado. Né? Então é muito cuidado, é muito importante não nos portarmos de maneira imprópria, pecaminosa, né? Impura, e muito menos conduzir os irmãos com as nossas atitudes, com a forma como a gente fala, se comporta, veste, a isso, certo? 1 Tessalonicenses 4, 7 e 8. Porquanto Deus não nos chamou para impureza, e sim para santificação. De sorte quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, sim a Deus que também vos dá o seu Espírito Santo. Então, tem gente que fala assim: ah, vocês são muito religiosos, ah, você é religioso, ah, o fulano é religioso, ah, aquela igreja lá é muito religiosa, porque preza pela santificação, prega contra o pecado, contra a impureza e prega pela santificação. E tem gente que rejeita isso. Então, quem rejeita isso, você não está rejeitando o pastor que prega isso. Você não está rejeitando o irmão que prega isso. Você está rejeitando a Deus. Você está entendendo o que a Bíblia está dizendo aqui? Então, quem rejeita a santificação, quem rejeita pregar contra a impureza, você está rejeitando não é a pessoa que está pregando. Você está rejeitando o próprio Deus. Você está entendendo isso? Compreenda que viver em impureza sexual é uma rejeição a Deus, bem como a sua palavra. Quinto, princípios relacionados à autoridade. A liderança pastoral é um dom de Deus. Devemos tratar os líderes e mestres nomeados por Deus com devido respeito.
Não com idolatria, como muitas vezes fazem, tá? É ressalvar aqui. Porém, com respeito, e a quem honra, honra sim. Não precisa você, toda vez que você referenciar a pessoa, se referir à pessoa, colocar um título antes do nome. Não, 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 não. Não é isso. Mas você compreender que ele é um irmão que Deus colocou numa posição de cuidado, né, da vida, de pregoeiro da verdade, da palavra de Deus, de ensinador da justiça. É você entender esse papel, essa função, melhor dizendo. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho, entendeu? Não é por causa do título, mas é por causa daquilo que eles fazem. Então, se você está... vou acabar de ler aqui, né? Que realizam, viver em paz uns com os outros. Provavelmente, ali estava rolando aquela contenda que às vezes acontece hoje em dia, de baterem de frente com os pastores, com os líderes, não porque está pregando mentira, não porque está pregando engano, não porque está sendo um falso profeta, mas porque não quer ter alguém que te presida no Senhor e te admoeste, né? Você quer viver a sua própria vontade e não quer ouvir o conselho de Deus mediante aquele que Deus colocou para apacentar a sua alma. E o contexto é esse. Então, na verdade, pelo contrário, é para acatar o ensinamento, né, o conselho bíblico. Às vezes as pessoas estão erradas? Sim, às vezes estão erradas. E na palavra, com amor, para aquela pessoa somente, só para o pastor, você chega e mostra o seu entendimento da palavra em relação àquela questão específica. Porém, é para acatar o conselho de Deus através dele, se não tiver contra a palavra, volto a afirmar, e ter com amor em máxima consideração pela função que está realizando. E nisso estar em paz, né? E às vezes, pelo contrário, andam em guerra. Precisamos honrar a liderança da igreja e reconhecer que a instrução baseada na Bíblia vem com a própria autoridade de Jesus. Quem dá autoridade a mim para estar te ensinando isso aqui? O próprio Senhor. Porque ele me determinou que assim eu fizesse com esse estudo. Mas eu não sou o seu pastor, por exemplo. Né? Então eu tenho a autoridade de Deus para te ensinar isso aqui. Porque Deus me mandou fazer isso. Mas eu não sou o seu pastor. Não sou eu que estou semana a semana, culto a culto, te ensinando na escola bíblica, ministrando a palavra de Deus nos cultos. Não sou eu que estou fazendo isso para sua edificação, seu crescimento. Quem está fazendo isso é o seu pastor. Quem está fazendo isso é o seu professor. Quem estão fazendo isso são os pregadores lá na tua congregação. Então você não pode querer me honrar e não honrar o teu pastor. Você está pecando, você está entendendo? Você não pode querer. Tem gente que às vezes me procura buscando orientação. Porque eu não concordo com o que o meu pastor falou. Meu, é bíblico. Você precisa honrar e obedecer. Você precisa honrar a tua liderança e reconhecer que a instrução baseada na palavra de Deus que ele deu sobre a sua vida tem a autoridade do próprio Senhor Jesus Cristo. Entendeu? Eu espero que esses ensinamentos de 1 Tessalonicenses tenham trazido edificação para a sua vida, crescimento, e com o intuito de você praticar a palavra de Deus e entender que com a leitura e meditação nas Escrituras, nós conseguimos extrair muitos ensinamentos, ainda que não estejamos estudando profundamente naquele momento da leitura diária, mas que com a leitura diária nós conseguimos pensar vários ensinamentos que vão nos ajudar a viver de forma cristã. Amém? Agora eu quero entregar uns presentes para você. Que presentes são esses?
Aqui no canto superior direito vai aparecer para você baixar. Eu vou colocar na descrição e também vai aparecer aqui na lateral um link para você baixar os slides dessa aula e de todas as aulas até aqui dessa série de vídeos, e também um guia com 3 passos simples e poderosos que, se você praticar, se você não praticar, não adiantam de nada, ok? Vai ser só um PDF que vai estar ocupando espaço no seu telefone, no seu computador, no seu tablet, não serve de nada. E se você apenas ler, só vai estar ocupando informação na tua mente, certo? Você precisa praticar. A verdadeira sabedoria é viver, é colocar em prática o conhecimento aprendido com aquela informação. Então você precisa praticar. E se você praticar, vão te ajudar a renovar a tua vida espiritual, manter aquecida, né, a chama da tua vida espiritual. E quando você ler, você vai ver que são coisas simples, mas que muitas vezes muitos de nós deixamos a desejar no dia a dia, certo? Então tá aí à disposição para você baixar. Agora eu quero pedir que você não esqueça de se inscrever nesse canal, de você curtir o vídeo, de você, quando se inscrever, ativar o sininho, porque somente assim, se você não interagir, quando eu publicar novos vídeos, o YouTube não vai te avisar, né? Então é muito importante que você faça isso para que você continue sendo notificado, tá certo? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.